Olá, alunos! Sou Lília Capelin, professora do curso de Serviço Social. Estou aqui para fazer a nossa aula de número 3, onde nós vamos falar sobre o capitalismo e as suas características. Isso é bem importante a gente entender, porque na profissão de serviço social nós vamos trabalhar com o resultante do capitalismo, que são as expressões da questão social. Todas as mazelas produzidas pelo capitalismo vão ser o nosso objeto de intervenção, nosso objeto de trabalho. Então, bem importante nós compreendermos como que funciona o sistema capitalista, esse modo de produção que está vigente na maioria das sociedades mundiais. Beleza? Então, vamos lá. Eu separei aqui no quadrinho algumas características, então, do capitalismo. Um grande estudioso do capitalismo foi Karl Marx. Marx foi um estudioso, um sociólogo, e filósofo que estudou muito sobre o capitalismo. O resultado desse estudo dele foram o volume gigantesco chamado O Capital, onde ele então vai detalhar como que funciona esse sistema. Nós não estamos aqui para discutir a vida pessoal de Marx, ou se ele foi uma boa pessoa ou não. Nós estamos aqui para apresentar o estudo dele, que é um estudo científico, que é um estudo respeitado na maioria das universidades do mundo, como sendo um estudo bem aprofundado sobre esse sistema, esse modo de produção que é o capitalismo. Então, foi uma pessoa que se dedicou muito a esse estudo. Para fazer esse trabalho, ele foi para a Inglaterra, onde ele ficou um bom tempo trabalhando como funcionário de uma fábrica, então para entender na prática como que ele funcionava. Na medida que eu vou explicando aqui para vocês vão ver, se coloquem, olhem para a nossa sociedade e vejam se é assim mesmo que funciona, como Marx escreveu. Então nós temos aqui diversas características do modo de produção capitalista, elencadas basicamente por Karl Marx. Então nós vamos ter aqui a divisão da sociedade em duas classes sociais. Marx observou que no modo de produção capitalista nós vamos ter a sociedade dividida em duas classes sociais. Lá no tempo que ele escreveu, entre 1700 e 1800, ele denominou burguesia e proletariado, as duas classes sociais. A burguesia, que seriam os donos dos meios de produção, que são os donos das fábricas, os donos das máquinas, de toda a estrutura onde as coisas vão ser produzidas, onde as nossas roupas, nossos calçados, nossos iPhones, nossas bicicletas, nossos automóveis, todos os bens de consumo vão ser produzidos. Então, o burguês é quem detém o meio de produção, ele detém o espaço, a estrutura física, as máquinas, a questão tecnológica, que hoje em dia é muito importante. Então, ele detém toda essa gama de coisas para produzir, então, os objetos. E aí, o proletariado. Marx chamou de proletariado, à época, o trabalhador da fábrica, Então, que é aquela pessoa que ele deu esse nome porque tem apenas os filhos, a prole, Então, eu coloquei aqui, os que só têm a prole, que são os trabalhadores das fábricas. Eles não têm bens. O único bem que eles possuem é a força de trabalho. Então, eles vão às fábricas, às indústrias, ao comércio e vão oferecer o seu trabalho em troca de um salário, para esse burguês, que é quem detém os meios é quem detém então os meios de produção, que é toda a estrutura para produzir as coisas. Muito bem. Então, essa é uma das características do capitalismo, a divisão da sociedade em duas classes sociais, burguesia, que é quem detém os meios de produção, e proletariado, que é quem só tem a prole, a força de trabalho para vender. Muito bem. Outra característica do capitalismo é o lucro. O que é o lucro? É o valor que resulta de uma venda de um produto, já descontado os custos com a produção. Então, por exemplo, lá na fábrica de camisas, a fábrica está produzindo 1000 camisas por mês. O dono dos meios de produção, que é o burguês, das máquinas e tudo mais, ele vai pegar essa produção de 1000 camisas, vai vender por um valor,
por exemplo, ele teve um custo, por exemplo, de R$ 50 para produzir cada uma das camisas, ele vende por um custo, por um valor de R$ 100, então ele vai ter um lucro de R$ 50, né? Então, ele já, o custo de produção dessa camisa entre o tecido, o pagamento de salários dos trabalhadores, a manutenção do maquinário era de R$ 50. E ele vendeu essa camisa por 100. Então ele teve um lucro de R$ 50. Beleza? Esse é o lucro, é uma outra característica do capitalismo. Aí nós vamos ter a mais-valia. O que é a mais-valia? É o que sobrou do lucro. Então, desse lucro aqui, que o dono da camisaria teve, ele precisou comprar, por exemplo, novas máquinas, ele precisou investir no campo tecnológico, ele precisou contratar mais pessoas, ele precisou comprar outros tipos de tecido que o mercado estava exigindo, que ele não tinha. Ele reinvestiu uma parte desse lucro novamente na empresa. Mas ele não investe tudo, sobra uma parte desse lucro para ele, que no capitalismo a gente vai chamar de mais-valia, que é a riqueza acumulada. Então, é aquela parte que o burguês vai utilizar em benefício próprio, para construir a bela casa dele, para fazer as viagens ao exterior, para comprar um jatinho, no que ele desejar, né? Ou deixar lá no banco em aplicações. Então, essa riqueza produzida que resulta dessa relação entre o capital e o trabalho, chama-se mais-valia, é a riqueza acumulada, é a riqueza resultante do processo de produção das coisas, certo? É outra característica, então, do capitalismo. E nós vamos ter também uma característica super importante que vai refletir muito no nosso campo de trabalho, que é a desigualdade social. Então, vocês vão concordar comigo que nós temos dentro da nossa sociedade, nessas duas classes sociais aqui, uma diferença muito grande em termos de condições de vida. As características do capitalismo, nós já tínhamos visto que uma das características do capitalismo é a divisão da sociedade em duas classes sociais, burguesia e proletariado. Burguesia, os que detêm os meios de produção, e proletariado são os trabalhadores que possuem apenas a sua força de trabalho para vender em troca de um salário. Vimos também que a sociedade capitalista é marcada pela questão do lucro e da mais-valia. Parei o vídeo anterior falando de uma outra característica importante dentro do capitalismo, que é a desigualdade social. Essa questão da desigualdade social, como iniciei falando lá já no vídeo anterior, ela é primordial nós entendermos para que possamos ter uma atuação profissional enquanto assistentes sociais de modo mais contextualizado, de um modo mais técnico, porque nesse âmbito das relações de trabalho entre burguesia e proletariado, nessa relação entre trabalho e capital, é que vai se gestar as desigualdades sociais. O que é a desigualdade social? É a diferença entre ricos e pobres. Essa diferença entre ricos e pobres, no caso brasileiro, o Brasil se encontra entre os países mais desiguais do planeta, né? Então, nós temos uma diferença entre ricos e pobres extremamente grande. 82% das riquezas do Brasil estão na mão de 8% das pessoas do Brasil, ou seja, esses 8% que são considerados a burguesia. E, então, os outros 8% da riqueza brasileira está dividida entre as outras pessoas, a classe trabalhadora. Então, o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta, e é nas produções da desigualdade social, né, que nós vamos trabalhar. A desigualdade social é a mola propulsora, digamos assim, a base da questão social, que é o nosso objeto de intervenção, e todos os desdobramentos dessa expressão da questão social permeados pela desigualdade social, que são os problemas sociais, serão, então, alvo da nossa intervenção enquanto assistentes sociais.
Então, a desigualdade social é uma das principais características do modo de produção capitalista. Outra característica é o trabalho assalariado. Então, como eu falei para vocês, os trabalhadores, eles vendem a sua força de trabalho no capitalismo em troca de um salário. Então, uma das questões bem marcantes do capitalismo é o trabalho assalariado. E, por fim, a questão da propriedade privada, né? Então, as pessoas dentro do capitalismo vão ter o direito à propriedade privada. Então, as pessoas vão ter direito à sua moradia privada, as indústrias, elas serão privadas, né? Serão de alguém, né? De uma pessoa. Nós temos dentro do Brasil, por exemplo, algumas propriedades que são estatais, algumas muito poucas, né? Já houve um tempo em que haviam várias grandes empresas estatais, empresas que eram do Estado, e que depois foram sendo privatizadas, né? Vendidas ao capital privado, e que é um dos marcos de fortalecimento do capitalismo, realmente essa questão da propriedade privada, né? A Vale do Rio Doce é um exemplo disso. Até o governo do Fernando Henrique Cardoso era uma empresa estatal e depois então foi privatizada, vendida ao capital privado na intenção realmente de fortalecer a questão do capitalismo. Então, findamos aqui algumas características do capitalismo. Como eu falei já em outros momentos, nas aulas presenciais, e estou repetindo agora aqui, eu estou fazendo aulas bem sucintas, para que vocês tenham assim o básico dessas questões históricas que vão gestando a profissão de serviço social no Brasil e no mundo. Então, eu vou trazendo essas aulas bem simplificadas, porque se a gente fosse estudar o contexto histórico total de tudo que vem acontecendo no mundo, para que vá ocorrendo essas modificações no sistema capitalista, iria muito tempo. Então, eu estou condensando só o essencial para que a gente consiga, com o apoio das apostilas escritas que vocês estão lendo, ter, então, uma clareza maior nos conteúdos que a gente está abordando. Até a próxima encontro.